Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 9º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades e compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria e o apoio do ICTOR, Instituto de Cirurgia Torácica. Agradeço a todos que já se inscreveram em meu canal e aqueles que ainda não se inscreveram, façam sua inscrição no canal João do Pulmão no YouTube. Dê seu like ou dislike e compartilhe o vídeo. Sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista. Hoje vamos falar de um tema que já não é mais o futuro, é o presente da medicina, a inteligência artificial aplicada à prática clínica com foco especial na pneumologia. E para enriquecer essa conversa, eu tenho a honra de receber um convidado que é referência no assunto e especialista em inteligência artificial aplicada à saúde, Dr. Bula Luzingo Barros. Seja muito bem-vindo. Sim, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, doutor. Dr. Bula é médico especialista em terapia intensiva pediátrica, fundador do portal InovaMed Pro, plataforma dedicada à inteligência artificial em medicina que reúne aplicativos como calculadoras médicas, sistemas de triagem, interpretação de eletrocardiograma, ajuste de ventilação mecânica e ferramentas educacionais. Pioneiro mundial ao criar cursos de inteligência artificial em medicina para autismo e prevenção de acidentes na infância. Criador do iMed, curso prático de IA para médicos, e da iMulti, inteligência artificial para equipe multidisciplinar. Atualmente exerce suas funções no Centro de Informações Integradas da Saúde, no estado de Santa Catarina, no ambulatório de pediatria e na UTI pediátrica e neonatal, além de realizar consultorias. Bom, gente, daqui para frente eu vou falar um pouco, quando eu falar inteligência artificial, eu vou simplificar para não ficar cansativo, eu vou falar sobre IA. Nós vamos começar, então, fazendo a primeira pergunta. Sim, me localizei aqui. Para começar, doutor, conte um pouco da sua trajetória e como um pediatra chegou tão profundamente no mundo da inteligência artificial. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando sobre essa tecnologia que representa um divisor de águas, no que diz respeito ao conhecimento mundial, a questão de fluxos de informações e o que a gente faz decorrente disso. Devo dizer o seguinte, eu tenho lidado com a IA praticamente desde que ela chegou ali para o público, para o grande público, Então, ela chegou em novembro de 2022 e eu comecei a lidar com ela uns 3 meses depois. E eu, tive contato com ela através de um colega que me ofereceu um material que era uma tradução de um livro que eu estava fazendo. Esse livro era em alemão e ele me trouxe a tradução perfeita para o português. E eu fiquei admirado com aquilo ali e fui dar uma olhada. Então era o primeiro contato, eram os primórdios do GPT. Então, de lá para cá, o que aconteceu? Eu trabalho no ambulatório de pediatria e eu tenho muito contato com paciente neurológico, porque nós temos uma carência muito grande de médicos neurologistas na rede pública. Então, esses pacientes neurológicos, basicamente pacientes com autismo, com TDAH, eles precisavam de um atendimento diferenciado. E nós não tínhamos essa possibilidade. Então, eu mergulhei na IA para escrever o primeiro aplicativo focado em autismo, aplicativo médico, publicado na Play Store do Brasil. Naquela época, isso foi dos anos 2023. E esse contato com a IA me permitiu escrever esse aplicativo. E dali em diante eu me empolguei e fui descobrindo os usos, absurdamente extensos, dessa tecnologia. E culminei fazendo uma coisa interessante. Eu
desenvolvi um site para quem é da área da saúde e que tem interesse em IA. E esse site ele teve uma repercussão muito boa. E é isso. E meu contato foi inicialmente decorrente dessa necessidade de oferecer alguma coisa para os autistas. Muito bem. Inclusive, seu site, eu já entrei nele, fiquei extremamente impressionado, né, com a quantidade de informações, e se fala de uma maneira bem fácil entendimento, principalmente para o público leigo, né? E muitos médicos também se enquadram nessa categoria. Inteligência artificial ainda deve ser uma novidade para muita gente, né? Doutor, então, a segunda questão é, na prática clínica, quando falamos de IA, do que exatamente estamos falando? Nós estamos falando de um mentor, 24 horas por dia, altamente capacitado, que é como se fosse um residente que leu todos os livros do mundo e que consegue te trazer respostas em segundos. Então, a IA ela é um sistema computacional que ela recebe dados, ela interpreta os dados, analisa esses dados e ela te dá uma resposta, que pode ser uma imagem, um vídeo, um som, um texto. Então, ela é, na verdade, um grande professor, que é seu companheiro e que te permite ser muito mais produtivo em qualquer área de conhecimento humano. Ok. Eu, nessa área, pelo que eu já deduzi, eu posso estar equivocado, a IA não é uma inteligência autônoma. Ela não existe por si só. Ela depende sempre, como o doutor está falando aí, ela depende de um armazenamento de conhecimento, né, e municiado por nós, né, e por todo o conhecimento que há aí existente. Pode ser que futuramente ela tenha até autonomia, né, mas já está nesse ponto? A IA ela é um assistente que foi alimentado com informações e que te permite, assim, vou colocar de uma forma assim que permita entender melhor. Nós temos ali, desde que foi impresso o primeiro livro, que foi a Bíblia de Gutenberg, eu sempre dou esse exemplo. Isso foi perto de 1500, assim, 1400 alguma coisa, perto de 1500, ele inventou a prensa móvel e ele imprimiu esse primeiro livro, que ele gastou 12 anos para imprimir esse livro, de 43 páginas, que era a Bíblia de Gutenberg. Então, você imagina que você pega todo esse conhecimento, nós estamos aproximando aí de um período de aproximadamente 600 anos, você pega todo esse período de 600 anos, tudo que foi publicado de lá para cá, e está tudo dentro da IA. Entendi. Então, ela precisa ser ajustada, né? Ela não é autônoma. Ela depende de uma validação humana. Então, autônoma ela não é. Pelo menos não nesse momento. Certo. E quais os equívocos mais comuns que a medicina ainda tem sobre IA? O primeiro equívoco é achar que isso é uma onda. Entendi. Que vai passar. Que é um hype. Um modismo. Um modismo. Então, esse é um equívoco muito grande. Olha só. Tá? Então, nós estamos, assim, num momento que é superior à invenção da internet. Muito superior. Então, é um equívoco a gente achar que isso vai passar. Isso não vai passar. Segunda questão, talvez, pensar que a IA ela vai tomar o teu emprego de médico. Ela não vai tomar o teu emprego de médico, ela vai tomar o emprego dos médicos que não a usam. Isso é fato. Porque o que ela oferece de soluções, assim, em termos de capacidade humana, a gente não consegue acompanhar. Então, isso é um equívoco. Eu acho que são esses dois principais, né? É. Ok. Quais são hoje as principais aplicações da IA, vamos falar especificamente nas doenças respiratórias, até para atender uma curiosidade minha, tanto em adulto e em crianças?
de uma maneira assim mais genérica, né? Quais as principais indicações dela? Não, a IA, ela, na verdade, é, é até um pouco difícil restringir ela a doenças respiratórias, né? As doenças respiratórias seriam apenas digamos assim, um pequeno segmento que se beneficia muito da existência da IA. Mas eu lhe diria que, vamos ver na área da pneumologia, quer dizer, a pneumologia tem algumas nuances bem interessantes, porque é uma das poucas especialidades que tem a gente chama de modalidade, né? Então, você tem a questão da imagem, tá? Eu me refiro imagem radiológica, né? Que pode ser tomografia, ressonância, raio-x, então você tem a modalidade da imagem, tem a modalidade dos sons, né? Então você precisa fazer uma ausculta respiratória. Então ali você tem também a IA te ajuda nessa questão. Isso está muito atual, inclusive, né? Podemos depois até aprofundar um pouco. Ela ajuda muito na interpretação de gráficos. Então o pneumologista trabalha muito com gráficos, né? Justo. Então aí você consegue encontrar padrões. Depois eu posso até explicar um pouco melhor. E na questão do texto. Então, o pneumologista trabalha com texto. Tá? Então, são pacientes normalmente que são crônicos, muitos deles, né? E que têm prontuários gigantescos. É. E que são difíceis de serem analisados numa consulta de 30 minutos, por exemplo. Então, a IA, ela, se a gente for pegar agora esses diferentes módulos, né? Se a gente for pegar a parte de imagem, ela te permite identificar lesões que a inteligência humana não identificaria. Tá? Pelo simples fato de que ela te permite, por exemplo, enfileirar uma série de exames que são normais. Então, posso pegar, sei lá, 1000 raios-x de tórax e dizer para a IA, isso aqui é o normal. Aí depois, quando eu apresentar um raio-x 1001, que é diferente, ela identifica, não, esse aqui tem uma coisa diferente, tá? É um padrão que a gente sabe que não é normal e que ela identificaria rapidamente, muito melhor do que uma pessoa, né? Até a parte até de tamanho, por exemplo, né? Qual é a lesão de tamanho mínimo que um médico pneumologista consegue identificar numa consulta? Assim, sei lá, um nódulo no pulmão, né? Qual é o tamanho mínimo? E depois tem a questão do cansaço, né? Porque você está atendendo 20, 30 pacientes, você está cansado, você não percebe aquilo. Na parte de gráficos, ela permite identificar padrões perfeitos. E a IA, eu sempre falo o seguinte, o poder dela é muito grande, identificar padrões que você está procurando, né? Qual é o padrão de uma asma, por exemplo, mas ela também pode te descobrir um padrão inesperado, e o poder dela está exatamente ali. Então, ela pode, através da análise de prontuário, dizer, não, esse paciente aqui, você já percebeu que a cada X meses ele tem uma crise de asma ou ele tem uma pneumonia? Você já cruzou isso com os dados ambientais, onde estava esse paciente? Então, a IA ela consegue estabelecer relações que você, em condições normais, não conseguiria. Com certeza. Que o médico, como isso o senhor citou, né? Que está numa carga horária muito elevada, um estresse diário, né? E ele, por essa circunstância toda, ele pode passar desapercebido, por exemplo, numa análise de uma imagem, de uma tomografia, de uma radiografia. Eu imagino até que a IA pode ser muito útil para nós, pneumologistas, na interpretação de espirometrias, interpretação de gasometria, na avaliação de traçados eletrocardiográficos, né? Mas uma coisa aqui que está me ocorrendo agora, no exame de polissonografia, que às vezes é extremamente trabalhoso a pessoa depois analisar aquelas inúmeras páginas dos traçados do sono. Eu vou lhe dizer o seguinte, a IA ela vive de contexto. Então, quanto maior for a informação, melhor o resultado. Agora, óbvio que isso depende de você saber fazer a coisa fundamental, e eu sempre falo isso, que é justamente escrever o prompt. E o que é o prompt? O prompt é o comando. Tá? Então, a IA ela faz tudo isso se você ensinar para ela como que faz. Então, tem técnicas de escrever esse comando, que é o prompt. Né? Vou chamar de prompt que fica fácil.
e também de você ensinar para a IA o que você faz, como você gosta, onde você trabalha. Então, se você explicar para a IA que você é pneumologista, que você trabalha num hospital universitário, que você... Então, se você vai colocar todo esse contexto, a resposta que ela vai te oferecer é muito diferente de uma coisa genérica, onde a pessoa simplesmente vai lá, baixa um chat GPT no celular e pergunta lá, asma. Então, isso aí... Então, a interpretação de exames, ela é fantástica, porque você pode, inclusivamente, colocar 20, 30, 40 exames dentro da IA e ela faz a linha do tempo para você. Uhum. Ela te diz, ó, no dia 14 de janeiro de 2022, o fulano de tal apresentou esse resultado e ela faz a linha do tempo e ela associa isso com a medicação que o paciente estava recebendo. Então, ela traça um padrão. E você consegue até descobrir por que alguns pacientes respondem a certos medicamentos e outros não. Fantástico. Então nisso ali, ela é insuperável. É verdade. E como essas experiências podem inspirar o manejo das exacerbações da DPOC e asma? Mas, de certa forma, o senhor já comentou isso antes, né? Isso é um auxiliar importante para o médico, porque você, sabendo questionar uma IA, você tem que municiar ela de muitas informações, saber qual a evolução do paciente, qual a idade dele, que tipo de tratamento e tal. Você tem que municiar o máximo de informações possível, não é perguntar Sim. genericamente, não, que ela vai te dar respostas mais superficiais, não é isso? Aí você tem várias formas, né, de analisar. Veja, as coisas estão evoluindo num ritmo tão acelerado que a gente está chegando num momento de experiências interessantes. Então, você pode, por exemplo, colocar um sensor inteligente na bombinha que o paciente está usando. E esse sensor ele vai dizer, ele vai armazenar lá na memória dele, vai passar para ti quantas vezes esse paciente usou o medicamento tal, né, inalatório, em que dia, como foi a evolução da administração desse medicamento ao longo de uma semana, um mês. E ele pode, essa informação, a IA pode cruzar isso com informações ambientais, por exemplo. Então, aí você traça um padrão. Aí você sabe se ele está pior, se ele está melhor e o que funciona para ele. Então, é espetacular. Exatamente. Recentemente, nós trouxemos aqui um colega, Dr. João Bruno, radiologista, e uma das perguntas que eu fiz para ele, que é uma das coisas que aflige nós pneumologistas, é a detecção do câncer do pulmão. Porque o câncer do pulmão, geralmente, ele é silencioso, não é igual ao câncer de outros órgãos, né? Isso. Quando você tem a felicidade de detectar um nódulo precocemente, passível de ser curado, é mais raro isso, né? Normalmente o paciente só procura o médico ou submete a algum exame de imagem quando ele está bastante sintomático, muita falta de ar, está emagrecendo e tal. E no rastreio do câncer de pulmão, essa tecnologia de fazer tomografias periodicamente e ainda com o suporte da IA vai ajudar muito nesse diagnóstico precoce, né? Sim, sem dúvida. Mas vamos fugir um pouco da tomografia, vamos para o simples mesmo, vamos para o raio-x. Sim. Então vamos lá, o ser humano normal, ele vê lá uma lesão de 1 centímetro para cima, certo? Tá, mas e se a lesão tiver 0,7 centímetros, como é que fica? Então isso passa batida, como o senhor mesmo falou, né? O paciente está assintomático. Fez um raio-x por um outro motivo e tal, e você não viu nada ali. Tá, mas a IA vai ver. Ela vai ver a textura, a densidade da lesão, o tamanho, e ela pode comparar de uma forma bem interessante um raio-x atual com o anterior. E ela vai dizer, olha, aqui houve uma pequena diferença, que a gente, assim, naquela correria do dia a dia, a gente nem perceberia. Fora que ela vai associar isso com alterações laboratoriais. E aí, como eu falei, ela é capaz de detectar padrões. Então, se você tiver algum exame laboratório que talvez a seus olhos naquele momento não represente uma alteração significativa do paciente, se
você tiver esses exames na IA e associar uma imagem radiológica, ela vai dizer, não, mas espera, tem uma coisa diferente aqui nesse paciente. E, de repente, você está oferecendo um diagnóstico mais precoce, vai salvar mais uma vida. Ela te permite fazer isso. E a IA tem um aspecto que eu acho interessante. Ela tem uma memória infinitamente superior à nossa, porque ela tem aquelas situações todas armazenadas, né, num banco de dados, e uma memória que nós, seres humanos, por mais que a gente seja jovem, seja privilegiado de intelecto, de memória, você não consegue guardar tudo, mesmo porque nós sofremos a influência diária do nosso trabalho, do estresse, do dia a dia, né? Eu vejo, assim, que isso é irreversível, tá? Então, antigamente a gente fazia o quê? A gente tinha lá alguns livros no consultório. Eu tenho mais de 30 anos de médico, então eu tenho bastante história, né? Aí você tinha lá alguns livros, e tinha alguns livros que falavam de doses de medicamento, alguns de diagnóstico, que estavam, assim, em cima da mesa, assim, às vezes você tinha uma dúvida e tal, você olhava ali, falava para o paciente, olha, eu vou checar aqui a dose e tal. Ou então o DEF, né? Lembra O do famoso DEF, nossa, o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, né? Então, isso aí era uma coisa que todos nós usamos isso. Todos. Tá, agora imagina que em vez de eu ter assim, um livro, ou 2 ou 3 livros, no meu consultório eu tenho 1000 livros. E que o tempo para eu consultar uma página vai levar 10 segundos. E que ele consiga me fazer um compilado de 1000 livros em 10 segundos. Então, é ali onde nós estamos atualmente. E ele vai ajustar a dose e ele vai falar até de interação. Então, o paciente está usando um medicamento tal, ele não pode usar esse outro, porque dá uma interação, pode prejudicar em algum outro órgão ou sistema dele. Então, a gente está nessa fase. Está me ocorrendo aqui, Bula, você mexe com intensivismo também, não é isso? Eu faço UTI. Eu acho que, por exemplo, ela pode auxiliar no diagnóstico dessa morte encefálica, que às vezes tem muitos parâmetros, mas muitas vezes o médico fica em dúvida. Isso. Veja, doutor João, observe o seguinte, tudo são dados. Então, o que faz o ser humano normal? Ele interpreta dados. Ele vai pedir lá um eletroencefalograma, né? Talvez faça uma angiografia, vai pedir alguns exames de laboratório. E tudo isso tem como objetivo o quê? Um conjunto de dados que um ser humano vai lá analisar, certo? Então, se são dados que são analisados, eu posso usar a IA para fazer isso. E ela pode, inclusivamente, me dar prognósticos, porque ela vai reconhecer um padrão. Olha, esse paciente aparentemente está em morte encefálica, porém, temos alguma coisa diferente aqui. Então, vamos aguardar um pouco mais, vamos fazer mais um exame de tal tipo e tal. Então, é a interpretação de dados. Como acontece isso na UTI, acontece em todas as nossas especialidades médicas. Tá? Então, aí a gente pode até aprofundar depois, que é uma coisa assim que vai mudar absolutamente de uma forma brutal como a gente faz a medicina. Eu diria que em 2 ou 3 anos tudo vai estar completamente diferente. Até na questão do que fazer com um paciente que está mais grave. Exatamente. Tá? Então, eu trabalhei 12 anos UTI cardíaca, eu fiz muito pós-operatório cardíaco, parei agora faz uns 6 meses, porque agora eu gosto mais de fazer IA. Eu estou nessa divulgação do meu trabalho de IA e quero trazer os médicos para isso. Eu tive casos que eram assim insolúveis na UTI, aparentemente, e que a gente colocou na IA, o paciente saiu vivo no dia seguinte, tranquilo, que foi uma sugestão do inesperado, né? Porque, então a IA ela te permite ser o ponto fora da curva, né? Enquanto médico você fica um médico muito melhor, eu acho que é totalmente incomparável. Se souber usar a IA, e aí como eu falei, o segredo é saber escrever o prompt. Então eu aconselho todo mundo, gente, é 2025, 3 anos de IA, tem que saber escrever prompt. Isso é irreversível. E aí não tem negócio de idade, não. Acho que até a pessoa que tem mais estrada é a pessoa que vai escrever o melhor prompt, porque ele consegue sempre lá no final validar a informação que sai da IA. Exatamente. Porque quem no final das contas valida a resposta da IA sempre é o médico.
Por isso que eu digo, ele não vai desaparecer, só que ele vai trabalhar de uma forma diferente. Uhum. Recentemente surgiram ferramentas baseadas em áudio capazes de identificar tosse, chiado, a própria ausculta respiratória ou padrões respiratórios. Essas tecnologias já são confiáveis? Aí a gente vai entrar novamente no território dos dados. Então vamos lá. Quando a gente vai auscultar o paciente, o que a gente faz? A gente procura um som, um áudio, que são, digamos assim, que vem por frequências sonoras, né? Então eles têm uma frequência e você com o seu ouvido interpreta aquilo ali. Então, você está recebendo dados, está interpretando dados, está analisando os dados. Certo? Certo. Então, qual que é a diferença de eu pegar esses mesmos dados e treinar a IA e pedir para ela me ajudar? Porque o senhor é pneumologista, né? O senhor sabe, a tosse do tuberculose é de um jeito. Do paciente com asma é de outra forma. Do bronquiolite é diferente. Certo? Então, a gente que tem estrada, a gente sabe, isso aqui é uma tosse diferente. A tosse da coqueluche é de um jeito, a tosse da laringite é de outro jeito. Então, não são informações sonoras. Se eu gravar isso e depois colocar numa IA e pedir para ela analisar as frequências sonoras ali, será que ela não vai encontrar o padrão que eu descobri? Porque como que eu sei qual é o padrão da tosse da tuberculose, por exemplo? Porque eu vi muitos pacientes com tuberculose. Sim. É só isso que eu preciso. Então, existem ferramentas. Já tem um pessoal da Polônia, eu até achei bem interessante. Eles desenvolveram um estetoscópio que é doméstico, que a mãe ela tem aquele estetoscópio. Ela não coloca no ouvido, ela coloca no peito da criança e o estetoscópio ele grava aquele som. E daí aquele som eles mandam para uma plataforma e aí pode mandar para o pediatra ou para o pneumo. E ele vai dizer, nossa, então agora no domingo, tal horário, estava desse jeito aqui. Isso aqui era uma sibilância. Estava com uma crise de asma. Então você consegue até ajustar a medicação com base nessas informações. Como também, pega um paciente com DPOC, você precisa saber a saturação dele, não é verdade? A frequência respiratória, a frequência cardíaca. Então, tudo isso são dispositivos vestíveis, que a gente chama, né? Você pode colocar uma parte do corpo e depois a IA analisa, porque tudo isso é um conjunto de dados. Dados é com IA mesmo. E com a vantagem, eu imagino, né, doutor? Porque o nosso sentido às vezes pode falhar, Isso. a nossa visão, nossa audição. Eu posso falar isso com propriedade da minha idade. Isso. Né? Muitas vezes você fica dependendo de um bom estetoscópio funcionando direitinho, né? Porque se isso não ocorrer, você pode falhar. E com a IA, eu acho que essa possibilidade é menor, porque ela identifica o padrão dos sons com mais acurácia, com Sim. mais fidelidade. E não cansa. E não cansa. Não cansa. Né? Uhum. Bom, o assunto é realmente muito amplo, né? Nós vamos tentar sintetizar aqui. Agora, entrando nas IAs generativas, como as que escrevem, sintetizam e criam conteúdo, de que forma elas podem ajudar o dia a dia do pneumologista, eu acredito, médicos de outras especialidades, né? Na elaboração de relatórios, laudos, resumos clínicos, que é uma coisa extremamente cansativa, demanda muito tempo. Hoje em dia, para a pessoa conseguir uma medicação de alto custo pelo SUS, você tem que preencher um calhamaço de papel. Uhum. É tudo automático. Exatamente. Porque, veja, doutor João, o que o senhor faz lá na sua consulta? O senhor recebe o paciente, aí colhe uma anamnese. Certo. Tá? Aí o senhor tem que escrever tudo aquilo ali. Daí o senhor vai lá e examina o paciente. Aí o senhor vai lá, tem que escrever todo o exame físico. Tá? E se o senhor falasse, não era mais fácil? Exatamente. E se esse momento da anamnese do exame físico pudesse ser gravado e essa gravação resultasse num script
que a IA automaticamente já te daria ali uma hipótese diagnóstica, sugeriria exames complementares, um tratamento, você ganharia tempo. Para preencher um laudo, o senhor precisa fazer o que normalmente? O senhor vai ali e pega 50 páginas do prontuário do paciente e tem que ficar procurando ali manualmente o que ele teve lá em 2014, que agora é em 2025. Então, o senhor vai ler 200 páginas. Então, se o senhor tiver um prompt adequado, isso é tudo automático. Eu faço isso o tempo inteiro no posto de saúde. Eu sou pediatra da rede pública de Joinville. Eu me divirto fazendo isso, porque a minha vida ficou muito diferente, sabe? Fica até mais lúdico o Não, trabalho, legal, né? é um troço muito Mais bom. relaxante. Assim, os pacientes chegam para mim e eles pedem laudo. Eles já sabem que o médico odeia dar laudo. Exatamente. Eu acho isso Exatamente. ótimo. Eu pego lá o Claro. prontuário do paciente, eu dou um laudo rapidinho, só que bem, assim, com qualidade, né? Obviamente que tem que saber escrever o prompt, porque a IA, ela tem a questão da alucinação. Sei, você já. Talvez Eu o ouvi senhor você falar o senhor disso. tenha me falar sobre isso, né? Ela alucina, mas ela alucina se você não controlar ela. Então, tem Sim. técnicas para fazer isso. É como quando o senhor vai ganhar um aparelho novo, né, de diagnóstico e Aham. tal, você tem que fazer um curso para usar aquilo ali, né? Aí é a mesma coisa. Bom, eu fui professor universitário por muitos anos, né? Eu lembro que no meu curso de graduação era o currículo tradicional. Depois, quando eu voltei a ser professor dessa mesma universidade, já era o PBL. Eram metodologias diferentes. Uhum. Então, eu estou imaginando as imensas possibilidades da IA na educação médica, na simulação de casos, né? Então, fica até mais lúdico, né? Que nós somos do tempo, provavelmente o senhor também, que nós aprendíamos em cadáveres, Uhum. né? E esses cadáveres muitas vezes eram disputados e não estavam em melhores condições de tanto manuseio. Eu acho que a IA, nesse sentido, deve ser espetacular, né? Nossa. Aí veja só. Eu vou lhe dizer uma coisa, assim. Nós somos uma geração que nós vamos ser substituídos por médicos com a cabeça muito diferente, sabe? Eu vou lhe dizer assim, bem sinceramente. Porque esses jovens que estão na universidade hoje, eles vão todos trabalhar com IA. E é uma outra maneira de trabalhar. Porque, veja só, o que acontece no nosso dia a dia? Tudo que nós fazemos é uma procura constante por respostas. Daí que vem o PBL, né? Problem Based Learning, né? Você aprende com o problema, né? Então, se eu simulo um problema, eu procuro soluções baseadas naquele problema. A IA, ela simula qualquer situação, qualquer paciente. Você vai simular um asmático, um paciente com bronquiolite, com DPLC, com câncer de pulmão, com tuberculose, com asma, com coqueluche, simula absolutamente tudo. E quando o senhor tem esse paciente na sua frente, a pergunta é a seguinte: o que o senhor vai fazer? Como que vai conduzir a anamnese, o exame físico, quais são as hipóteses diagnósticas que você vai estabelecer e qual é o tratamento, certo? Então, se isso tudo a gente consegue fazer de forma dinâmica, através de um único prompt, esse aluno vai aprender muito mais. Até porque o aprendizado tradicional, né, eu sou dessa época, a gente pegava ali, tem esses livros, o Guyton, por exemplo, Fisiologia, que era não sei quantas páginas. Aí, assim, ó, eu não preciso ler o Guyton. Farmacologia. Farmacologia, eu preciso entender de farmacologia, sim. Mas aplicado ao paciente, as situações específicas que eu preciso treinar aquelas situações. Porque é isso que importa no dia a dia. Não importa que eu saiba o nome de uma enzima muito especial, que não sei o quê, tem um paciente a cada 10 anos. Não, eu quero saber do dia a dia. E nisso, aí ela é totalmente imbatível. Porque ela faz a simulação perfeita. Né? Então, ela simula provas para você. Então, o pessoal, por exemplo, vai fazer concurso público, aí a pessoa vai fazer o que? Ela vai procurar provas antigas, não é isso que ele faz normalmente? Uhum. Provas da universidade, título de especialista. São provas antigas que você procura. Mas aí nas provas sempre tem um padrão, não tem um padrão? E aí identifica o padrão e ele te treina naquele padrão. Que é o que importa. É a lei 2080, a lei de Pareto. 20% das causas leva a 80% dos resultados. Eu estou imaginando aqui, dentro de tudo que você falou isso aí, vai
aflorando mil ideias na minha cabeça. Você já pensou que instrumento isso será para o médico legista? Por exemplo, para estabelecer uma causa mortis com mais precisão, ele municia a IA com aqueles dados todos, ele vai Sim. ter muito mais Sim. né, precisão, né? Sim. Eu, assim, aí tem algumas especialidades que tem que ficar um pouco mais, os colegas têm que ficar um pouco mais espertos, assim, porque vão sofrer, tá? Então, assim, eu aconselho, sinceramente, começa a lidar com a IA, porque senão o tempo vai te engolir. Então, mas assim, a grosso modo falando, todos nós vamos nos beneficiar. E nós, enquanto médicos, eu vou dizer mais uma coisa, eu falo, talvez por mim, mas eu imagino que o senhor, claro que deve ter um pensamento meio parecido. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para ajudar o paciente. Sim. Certo? Eu acho que ganhar dinheiro é uma consequência, digamos assim, o status social, o cargo, é uma consequência do que você faz. Mas o nosso objetivo principal sempre é, em primeiro lugar, ajudar o paciente, que é a nossa função de médico. Então, nós agora vamos ser instrumentos de uma multiplicação de resultados. É isso. Então, o senhor vai começar a encontrar umas soluções para patologias que o senhor não ia encontrar. Não ia. Verdade. Não ia. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ou ia perder muito tempo, né? E com isso comprometendo a evolução do paciente. Vamos lá, vamos fazer uma comparação bem simples. Ó, a gente lá na década de 50, 60, se chegasse aos 50 anos de idade, estava idoso, né? Exato. Hoje o sujeito vive ali uns 80, 90, né? Ou e tal. Nós não vamos viver 80 anos nem 90, vamos viver 150 anos ou mais. Por quê? Tudo é um padrão, é um gatilho. E a gente, com a IA, a gente vai descobrir o gatilho. O gatilho da cura do câncer. Entende? Porque o quê? Uma reprodução descontrolada de células. Certo? É o câncer. Né? Tá, qual é o gatilho? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Vai ser uma coisa tão simples que nós já vamos falar assim, mas isso aqui parece a sífilis. A gente tinha ela. Por que não tinha penicilina? Vai ser um troço muito simples e nós nunca pensamos naquilo. Porque nós não temos tempo. A gente vive só plantão, consultório e só isso. Certo? Qual o tempo você tem de fazer pesquisas? Você vai pesquisar ali 1000 artigos? Tá? E se nesses 1000 artigos tiver 2 ou 3 que te tragam uma pista para resolver muitas coisas? Você não tem tempo. Mas aí, se você treinar a IA, ela vai achar a solução. Por isso que eu digo, então estamos num processo disruptivo, altamente disruptivo. Ok. Bom, vamos dar prosseguimento aí. O assunto realmente é bem interessante, né? Outra preocupação que eu acredito que muita gente deve ter nos ouvindo é se isso vai comprometer a ligação, a comunicação com o paciente, né? Porque hoje em dia você vai no consultório, o médico muitas vezes nem olha para o paciente, fica ligado no computador o tempo todo, né? Então esse contato visual do médico com o paciente é muito importante, até para o paciente contar a história dele com mais facilidade, né? Será que a IA não vai comprometer essa comunicação, não? Né? Ou seja, a IA pode ser utilizada isso de uma forma ética, segura, sem comprometer essa comunicação? Ela vai justamente melhorar a comunicação com o paciente, porque ela vai te libertar de uma função de ficar digitando ali coisas e tentando entender coisas que são muito complexas, e você vai conseguir dar atenção para o paciente, você vai conseguir olhar no rosto dele. Porque uma coisa horrível, né? Você vai no médico, aí ele não olha para você. Entende? Assim, eu sou pediatra, assim, eu não faço esse tipo de coisa. Eu dou atenção para a mãe, para a família, porque muitas vezes é uma conversa que resolve ali o problema. Sim. O diagnóstico, aí, olha só o que eu vou dizer aqui, ó. O diagnóstico quase sempre vem da onde? De uma boa anamnese. Por que o médico pede tanto exame? Porque ele não tem tempo para fazer anamnese. Entendeu? Por via das dúvidas, já peço um exame aqui. Quando você tem tempo para escutar o paciente, você começa a pensar diferente, mas pode ser uma patologia tal, né? Que eu não ia pensar naquilo. Então a IA me dá essa liberdade, porque quanto mais a mãe falar, ou o paciente falar, enfim, qualquer pessoa que seja aí, que esteja na sala, mais contexto vem para a IA. E a IA ela vai analisar isso
e ela vai te trazer uma hipótese diagnóstica que você não ia pensar naquilo. Então, você passa a ter tempo para tratar o paciente de uma maneira mais humana. Humano também, acho eu, você oferecer um tratamento para ele que ele não tinha. Então, eu tenho casos, por exemplo, que eu atendo, que são pacientes que estão há 4 anos andando na cidade. 4 anos, doutor João. 4 anos que não tem diagnóstico. Aí chega na minha sala, passa meio ano para conseguir falar comigo, e eu vou lá, eu coloco o caso dele na IA, ele sai de lá com o diagnóstico. Então, isso acho que é a humanização, entendeu? A IA ela vai nos tornar mais humanos, né? É só a gente entender que tem esse fluxo. Agora, quem não está imbuído desse espírito, aí com o IA ou sem IA ele vai ser do mesmo jeito, doutor. Então não vai mudar muita coisa. Bom, gente, nós estamos encaminhando para o final. Esse programa vai ter que ser dividido em 2 etapas, para não ser cansativo para vocês. Eu vou terminar com 2 questões. Existe o risco da dependência excessiva da IA? De certa forma, o senhor já respondeu isso. Como manter o julgamento clínico no centro de tudo? Você acabou de enfatizar aí, né? Porque as pessoas têm que tirar um pouco o estigma que vem da ignorância, né? Acha que a IA vai nos tornar autômatos. Não, a IA é uma aliada muito poderosa, é para suprimir as nossas eventuais falhas de memória, de não ter influência de fatores externos. Você vai ter uma aliada poderosa, que é, como você falou, bem utilizada, bem municiada, com prompts, né? Você saber o que perguntar à IA. E isso é válido para a comunicação que a gente tem entre 2 seres humanos. Se você faz um diálogo assim, subjetivo, sem muita profundidade, não vai sair nada dali. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, doutor? O pessoal pergunta, né? Você usa GPS? Sim. Então, por exemplo, eu vim aqui, né, para essa entrevista, eu coloquei no GPS, certo? Tá, a gente vai deixar de usar GPS porque a gente agora não sabe mais usar o mapa? Porque eu sou da época que a gente usava o mapa. Tinha o guia, tinha um nome, né? Como é que era o nome? 4 rodas. 4 rodas, é. 4 Nossa, rodas. eu cruzei o Brasil com um guia 4 rodas. É. Qual que era o local que a gente perguntava quando tinha uma dúvida? O posto de gasolina. E tem mais, doutor. A gente usa o GPS, às vezes, indo para lugares que você já foi, mas você quer o caminho mais rápido, às vezes. Você quer o caminho menos congestionado, você quer o caminho mais fácil. E não acontece assim do GPS falar assim, olha, passa ali naquele lugar, aí você olha, mas aquele lugar tá meio esquisito, o que você vai fazer? Você não vai lá, né? Você dá a volta, né? Aí é igual. Ela é um GPS, muito bom, fantástico, e nós temos que saber usá-lo, né? A gente tem essa questão. Meu conselho, assim, se familiarizar com o IA. Nós temos vários tipos de pessoas, né? Então, tem as pessoas que dizem assim, não gosto da IA, não quer ouvir falar e acham que vai sumir a IA. Bom, essa é uma notícia triste para essas pessoas, infelizmente ela não vai embora. Temos as pessoas que são proativas, elas querem aprender. E temos aquelas que são entusiastas, né, como eu, por exemplo. Mas eu diria o seguinte, todos nós temos que lidar com isso. E a gente tem que... Porque é uma ferramenta para nós nos tornarmos mais produtivos. A gente vai beneficiar todos. Vamos beneficiar a nós mesmos, porque nós vamos ficar mais inteligentes, vamos saber mais coisas, vamos oferecer soluções melhores, vamos beneficiar o paciente, que ele vai ter acesso a informações que ele não teria e a tratamentos que ele não esperava. Por isso que eu digo, a medicina é que mais vai se beneficiar da IA. E nós temos, por outro lado, as famílias, né, que vão ter soluções para o seu sofrimento. Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Assusta um pouco quando a gente não sabe lidar com tecnologia. Então tem que fazer curso. Aí até vou dar uma dica para o pessoal. Assim, quando for fazer cursos de IA, não faça cursos de IA com uma plataforma só, sabe? Está perdendo seu tempo, entendeu?
Porque não existe uma IA que vai resolver todos os seus problemas, tá? Se alguém falar para você, essa uma plataforma que resolve tudo, essa pessoa está mentindo, porque não existe isso aí. Isso é igual carro. Você compra um carro assim, dependendo do que o senhor precisa, né? Eu quero um carro esportivo, vou lá e compro uma Ferrari. Ah, eu quero um carro utilitário. Então, as IAs são iguais, tá? Então, quando for fazer curso, não faça curso de uma plataforma, faça curso que ofereçam duas coisas, né? Talvez te ensinar a escrever o prompt. Não faça nada onde você não saia escrevendo o prompt, certo? E não faça nada onde você aprenda a usar uma única plataforma. Está perdendo seu tempo. Ok, isso já até antecipou aí o que eu ia te perguntar. Doutor Bulo, o assunto realmente é fascinante, muito extenso. Eu já te convido de antemão para futuras oportunidades, nós aprofundarmos sobre isso, né? Eu quero agradecer sua presença e explicações tão claras, né? E para encerrar, qual a mensagem final você deixaria para os médicos, em geral, sobre o uso inteligente e responsável da IA? Colega médico, faça uma análise do que está acontecendo e não tenha medo de usar IA, sabe? Se familiarize, entenda como ela funciona e aprenda a escrever o prompt. Isso é o que eu diria assim. Na hora que você aprender a escrever o prompt, tudo vai mudar. Mas não se furte a isso, porque o tempo ele urge e nós estamos adentrando um território novo. E não se preocupe com a idade. Se você é um médico que tem mais idade, perfeito. Você é o profissional ideal para usar IA. E o colega mais novo, assim, que acabou de sair da faculdade, parabéns para você. Você está com uma oportunidade que eu gostaria de ter tido quando eu era mais novo. Eu não tive. Então, agradeça realmente que você pode estar desfrutando desse momento. Eu sei que você vai fazer sucesso. Então, assim, vou ficar com uma frase final. 2025, ano do prompt. Não deixe o ano virar sem você se familiarizar com isso. Ok. Doutor Bula, foi um prazer tê-lo aqui. Eu já tinha adiantado para alguns colegas da sua vinda aqui e tenho interesse da nossa classe em aprender sobre a inteligência artificial. E o doutor Bula, ele é especialista na área, porque ele alia essas duas coisas. Além de ser um médico com experiência na área da pediatria e do intensivismo, ele já lida com inteligência artificial há muito tempo. Então, ele dá cursos de todos os níveis que eu vi lá. Tanto a pessoa que não sabe nada, tanto aquelas pessoas que querem aprimorar. Quando eu divulgar o vídeo, eu vou colocar, doutor, as suas mídias, né? A sua plataforma, que é a Inovare. Então, todos que tiverem curiosidade ou interesse em fazer um curso de inteligência artificial, vocês sabem a quem procurar. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, doutor. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia. Esse podcast tem o apoio do ICTOR, Instituto de Propedêutica Respiratória. Até uma próxima oportunidade.